Que bom ter você aqui no meu canal. Eu sou Elis Ramos e aqui eu falo sobre aquisição de linguagem, educação e outras cositas más. Hoje eu vou responder a seguinte pergunta: é melhor estudar uma língua adicional quando é criança ou quando você é adulto? Então, fica aqui comigo que eu vou falar sobre isso. Que bom ter você aqui no meu canal. Hoje eu vou responder aquela pergunta de milhões. É melhor aprender inglês quando nós somos crianças ou na fase adulta? E de cara, eu vou te dar a resposta, mas fica aqui comigo, ok? A resposta é, como tudo na vida, depende. Depende muito da trajetória daquele estudante. E eu vou comentar o porquê disso. Então vamos lá. Eu tô partindo do pressuposto que todas as pessoas têm essa habilidade inata de adquirir linguagens. Não somente a sua língua materna, mas qualquer língua. Se tiver exposição, contato, imersão, enfim, nós conseguimos desenvolver linguagens. Claro, se não há nenhum problema no aparelho fonador, se não há nenhum problema cognitivo, enfim, vamos pensar naquele ser ideal. É possível aprender idiomas. Mas é melhor aprender na infância, no ambiente escolar, num cursinho, ou na fase adulta, quando nós já temos mais maturidade, vivência, trajetória de vida? Eu vou usar 3 tópicos aqui para basear minha argumentação e todos esses 3 tópicos são pesquisados. Então, eu estou falando a partir da minha vivência enquanto professora e coordenadora de idiomas, mas também em relação às pesquisas na área de linguística. Primeira questão, plasticidade do cérebro. Falar de cérebro é muito complexo, extremamente complexo, inclusive porque há muitas pesquisas ainda, há muito a descobrir sobre cognição, sobre como nós aprendemos, formas de aprender mais interessantes, de reter melhor o conhecimento. Mas, de maneira geral, nós sabemos que o nosso cérebro possui essa plasticidade, essa capacidade de ir se transformando, adequando e retendo conhecimento ao longo da vida. Então, a plasticidade do cérebro sempre vai acontecer enquanto você estiver vivo. Porém, quando nós somos crianças, essas formações de aprendizagem, essa cognição, ela acontece de uma maneira muito mais acelerada e com menos gasto de energia, vamos dizer assim. Então é mais natural, é mais fácil para a criança. A criança está no momento de desenvolvimento, de curiosidade, de reconhecer o mundo. Então há mais funções cerebrais ali que, de alguma forma, potencializam o desenvolvimento da linguagem. Inclusive, há muitos pesquisadores que falam sobre um período crítico, o período ideal de aquisição de linguagem. Quando a gente fala sobre uma língua adicional, não há um período único, há uma janela de oportunidade. Quando nós falamos da língua materna, há também uma janela de oportunidade no qual nós esperamos que aquela criança já comece a mostrar alguns sons, alguns fonemas, algumas palavras, algumas frases. E essa competência, competência dos fonos, e com certeza há muitos profissionais muito competentes que podem ajudar nesse aspecto. Então, há uma janela. Caso seu filho, sua filha, não esteja respondendo ao processo de aquisição de linguagem, eu pessoalmente acredito que é importante sim procurar profissionais para não perder uma oportunidade de intervenção e de desenvolvimento. Então, plasticidade do cérebro. Acompanha a gente a vida inteira, mas quando estamos na fase ali da primeira infância, é mais fácil estimular a cognição. Segundo aspecto, motivação. Essa é uma grande questão. Eu dou aula para alunos adultos e eu sempre falo com eles, antes mesmo de você contratar o meu curso, contratar a minha aula, tenha clareza qual é a sua motivação para estudar inglês, para aprender inglês, o que te move, o que toca você a, de fato, se empenhar a estudar.
A criança, ela pode ser motivada também. Normalmente, o ambiente escolar é um espaço muito agradável para a criança. Quando a aula é bem direcionada, a criança se sente muito engajada. Quando a aula realmente faz sentido para o mundo da criança, quando a aula é lúdica, quando os temas fazem sentido para o universo da criança, quando ela tem a possibilidade de errar e se expressar, quando ela tem a possibilidade de trabalhar em grupo, tudo isso gera motivação na criança e, claro, uma aula bem direcionada vai fazer com que a criança tenha um ótimo aprendizado e consiga adquirir muito de línguas adicionais, seja fonemas, palavras e frases. Não adianta simplesmente colocar a criança para ver um desenho em inglês ou escutar uma música em inglês, não funciona assim, especialmente porque a criança precisa ver como nós articulamos o som, como fica o formato da boca, como que o ar passa pelo nariz, os lábios, como a gente vai formar os sons. A criança precisa também ter exercícios só de fonemas, para ela entender aqueles sons individualmente. Então, quando bem direcionado, a criança consegue ficar muito motivada e muito engajada naquela aula. Mas tem uma outra questão. É comum que nós adultos tenhamos uma percepção de uma aquisição de linguagem como algo utilitarista e voltado para o mercado de trabalho. Afinal de contas, isso é um fato, sim. Quanto mais línguas adicionais a gente tem, é mais uma habilidade que a gente tem e é mais uma possibilidade de promoção, de conseguir um emprego melhor, de conseguir viajar, fazer um intercâmbio, enfim, de estar num cargo melhor na sua empresa, de alguma forma conseguir mostrar melhor o seu trabalho e comunicar com mais pessoas. A criança, ela não tem essa motivação e ela nem deveria ter, porque afinal de contas ela é uma criança. Ela tem que descobrir o mundo, brincar, ser amada, ser acolhida. Alguns pais falam com os filhos: estuda inglês, porque isso vai ser muito importante no seu futuro. E eu entendo quando os pais falam isso. Eles estão querendo incentivar, proteger aquele filho e mostrar, de certa forma, por que da criança precisar se dedicar a aprender a estudar uma língua. Mas esse tipo de frase não faz muito sentido. A projeção da criança, até ela pensar que dali a 15, 16 anos, 20 anos, ela vai ter que trabalhar e possivelmente ela vai falar inglês no ambiente de trabalho. Isso é muito abstrato, nem deveria fazer parte da vida dela. Então, a motivação da criança tem que ser algo muito concreto e muito do presente, muito relacionado com a vivência dela. Então, se você é professor, se você tem um filho ou uma filha que está estudando língua adicional, tente mostrar ali no dia a dia como aquela criança pode e vai usar a língua sem projetar muito essa questão de carreira. Então, a questão da motivação é interessante, porque adultos normalmente têm mais clareza das suas motivações. E por meio disso, por mais que a vida seja muito desafiadora e cansativa e com muitas responsabilidades, o adulto acaba se virando para conseguir dar conta daquele sonho, daquela realização. Claro, eu estou falando isso de forma geral. Cada pessoa tem uma trajetória, cada pessoa tem uma narrativa. O próximo aspecto é o ambiente, e o ambiente está muito relacionado com a motivação. O adulto, de certa forma, ele pode controlar melhor o seu ambiente. Então, ele pode criar situações nas quais a língua esteja presente. O adulto pode escutar um podcast numa língua adicional, pode fazer amizade com pessoas que usam essa língua, ele pode ler um livro, pode tentar fazer uma viagem, enfim, há uma série de exemplos que eu poderia dar de como o ambiente pode favorecer aquele estudo. A criança, ela tem menos controle do ambiente. Então, mais uma vez, pode ser que ela esteja numa escola com ótimo material, com profissionais realmente competentes, que sabem ensinar a língua, que sabem mostrar os sons da língua, que estudam sobre aprendizagem, ensino, aquisição de linguagem na infância, que estão empenhados.
a desenvolver a linguagem nessa criança. Então, ela pode estar em contato, eu realmente espero que ela esteja em contato com esse tipo de ambiente, com esse tipo de profissional, com uma escola que seja acolhedora, uma escola que desafie cognitivamente a criança, uma escola que respeite a criança. Então, esse ambiente vai ser muito propício. Porém, nós sabemos que nem tudo é perfeito e pode ser que a criança esteja num ambiente não tão favorável. Um ambiente no qual a escola não incentiva aquele desenvolvimento ou que a aula é dada de um jeito não muito científico e de uma forma que toda aquela capacidade da criança meio que se perca. Isso, infelizmente, acontece. Eu já trabalhei em muitas escolas maravilhosas, escolas que me ensinaram muito, e também já trabalhei em ambientes que eu via que muita coisa poderia melhorar. Há muitos dados sobre a educação no Brasil, isso não é só a minha vivência, é a minha opinião. Então, a gente pode recorrer aos dados sobre letramento e escolarização das crianças, estrutura da escola, e a gente sabe que há realidades que são muito tristes. Então, o ambiente, dependendo de onde a criança está, pode ser até algo que desmotiva, traumatiza, cria uma resistência, cria uma barreira. Ou mesmo o ambiente familiar. Às vezes a criança está num ambiente escolar muito bacana e ela quer mostrar para a família o que ela aprendeu naquele dia. E aquela família que não tem contato com a língua, às vezes debocha ou menospreza ou questiona se aquilo realmente está certo, não desacredita na fala da criança. Então, o ambiente não é só o ambiente escolar, é o ambiente também familiar. Inclusive, o ambiente familiar conta muito, muito mesmo. Mesmo que os pais não falem uma língua adicional, mas se eles incentivam a criança e eles valorizam a conquista da criança, isso já gera um impacto muito positivo. Então, nesse vídeo, a pergunta principal era: é melhor estudar línguas adicionais enquanto criança ou enquanto adulto? Depende muito da trajetória. Num cenário ideal de formação humana, de educação, com certeza na infância, na primeira infância, nos primeiros momentos que a criança está aprendendo a articular os sons. Com certeza. Mas, para que isso realmente seja bem feito, é muito necessário ter profissionais competentes, um ambiente favorável, materiais de apoio e toda uma equipe que dê suporte para o desenvolvimento daquela criança, bem como a família. Então, no cenário ideal, é menos doloroso, digamos assim, aprender quando nós somos crianças. Porém, a gente sempre pode aprender. Eu tenho muitos alunos, adultos, inclusive idosos, que estão aprendendo, que falam inglês, que são muito motivados, que se colocam num ambiente propício e que estão dispostos a estudar, até aquela prática do estudo. Então, com a prática do estudo, com certeza você consegue se desenvolver. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu convido você a se inscrever no canal, a curtir, a comentar. Se você tem uma vivência de ensino de idiomas ou se você é estudante de idiomas, deixe o seu comentário. Eu quero muito saber como é a sua vivência, como você percebe esse tema. Eu estou muito feliz de poder compartilhar esse assunto com você e com certeza nos vemos em breve. Bye!